Olá, sejam bem-vindos a este nosso primeiro episódio do Superhumanos, um podcast dedicado à comunicação, ao desenvolvimento pessoal e humano. Eu sou Helena Castro, tenho 48 anos, sou jornalista de formação, assessora de comunicação atualmente e comigo está Ricardo Pinto, que é formado em psicologia e terapeuta. Neste primeiro episódio vamos dedicar a nossa conversa às red flags. O que é isto das red flags? Que sinais são estes que nós podemos detectar na outra pessoa quando estamos a iniciar uma relação? Olá, Ricardo. Olá, Helena. Vamos começar um bocadinho por falar na sua experiência mais pessoal e só, de uma maneira muito curta, a servir de introdução a este nosso episódio, no fundo, fazer as pessoas perceber porque é que nós temos legitimidade para estar a falar nestes assuntos. Ok. Antes de mais, Helena, obrigado pelo convite para participar neste podcast Superhumanos. Eu sou licenciado em Psicologia, sou hipnoterapeuta, sou terapeuta, já trabalho a tempo inteiro nesta área há 10 anos e abordar estes temas é uma forma de nós conseguirmos despertar algumas consciências para que as pessoas possam ter relações mais harmoniosas, mais estáveis e naturalmente mais felizes, que é algo que nos dias de hoje, mais do que nunca, todo o ser humano procura, relações estáveis, relações frutuosas. Decidimos abordar este tema, uma vez que é necessário e é urgente, tendo em conta as transformações sociais que vamos observando na nossa sociedade e as transformações nas relações, paradigmas diferentes estão a ser construídos dia após dia, e decidimos, de facto, trazer este tema aqui ao nosso público. Precisamente no Dia dos Namorados, não é? Exatamente, também As pessoas estão ocupadas, mas há mais atenção também para sim, este tema, não é? Sim, porque também o Dia dos Namorados traz duas ambiguidades muito fortes, que é aqueles que estão a viver relações frutuosas e prazerosas e aqueles que por algum motivo estão sozinhos e não têm relações e naturalmente queriam ter. Nestas ambiguidades há emoções e sentimentos que são despertados, principalmente para as pessoas que estão sozinhas e que muitas das vezes procuram encontrar um sentido, encontrar alguém. Exatamente. Para que possam crescer, evoluir e ter um companheiro de jornada, um companheiro ou uma companheira. E naturalmente serem felizes, obviamente. Outra pessoa, não sempre, mas também passa por isso. E Ricardo, nesta questão das red flags, nós vemos os sinais e tendemos a ignorá-los? É isso que acontece? Assim, em falar em red flags, nós temos que perceber uma coisa. Primeiro de tudo, relações. O que é uma relação? Uma relação é um dar e um receber. Era suposto haver um equilíbrio, uma simbiose quase perfeita numa relação, sendo que as relações são desafiantes, são exigentes. Se houvesse essa simbiose perfeita, tudo se tornaria mais fácil. Mas, como ainda agora salientei, sabendo que as relações trazem muitos desafios, a pessoa, inicialmente, ela não consegue estabelecer uma red flag. Ou seja, ela vai entrando muito lentamente num processo de conhecimento, ou seja, conhecer outra pessoa, mas era interessante a pessoa conhecer-se primeiro a si. Mas nessa interação, quando notamos um sinal, que pode ser um sinal de alarme, ou seja, porque é que é de alarme? Porque nós nos sentimos desconfortáveis com ele, não é? Exatamente. Surgindo um sinal desses, o que é de esperar da outra pessoa? Poderemos ter a tendência de achar, ele é assim, mas vai mudar, pode mudar, devemos dar a oportunidade para mudar? Inicialmente a pessoa não dá conta de alguns sinais de toxicidade. Certo. É o tema relações tóxicas, será o tema que iremos abordar no segundo episódio, de uma forma um bocadinho mais profunda, mas a pessoa não costuma estar muito atenta aos sinais. Certo. Ela vai se apercebendo lentamente, o nosso cérebro trabalha por habituação e normalização, somos levados tendencialmente a normalizar as questões e as situações que vamos observando. Quando a pessoa começa a perceber que há aquela red flag, pressupõe uma questão, porque é assim, todas as pessoas têm necessidades, eu tenho uma necessidade e a pessoa também tem. Agora, as minhas necessidades não podem chocar diretamente com o do companheiro ou da companheira. Na relação, seja ela em que âmbito for, seja profissional, familiar ou amoroso. Quando a pessoa começa a estabelecer, ela aí já tem que começar a refletir exatamente o que é que está a acontecer e de que forma é que está a acontecer. E estar atenta a um ou outro sinal de, às vezes, alguma manipulação, de algum controle emocional, porque isto tem uma grande subtilidade. É Exatamente. Muito subtil, não é percepcionada
só ao longo do tempo é que a pessoa vai percebendo. Aliás, se for manipulação, só com o tempo é que se percebe. Só com o tempo é que ela vai perceber quando ela começa a deixar de ser ela própria na relação. Ou seja, quando ela já não se pode expressar, tem que pensar naquilo que vai dizer, ou seja, vai-se anulando muito lentamente. E que tipo de desenvolvimento pode haver na relação? Como é que se tece esta teia para agarrar a pessoa? O que é que eu quero perguntar com isto? Há uma predisposição minha para cair naquela teia? Por vezes pode haver uma predisposição, não por traços de personalidade, mas sim por um sistema de crenças. Porque em psicologia, desenvolvimento é desde que nascemos até que morremos. E a personalidade é o traço mais estável que temos ao longo da vida. O que muda na viagem é aquilo que eu acredito. Dependendo muito da forma como eu nasci, como eu fui criado, como eu fui aprendendo acerca do meu grupo primário, pai e mãe, e grupos secundários, colegas, amigos na escola, fui desenvolvendo toda a minha personalidade, pode, eventualmente, a pessoa ter aprendizado, internalizado alguns conceitos do que aquilo que é de uma relação, que pode não ser mais adequado ou mais ajustado depois na adultez. Exato. E isso não é uma predisposição, mas é sim um acreditar, uma normalização de que eu posso, por exemplo, ter uma pessoa que não me dê amor ou que me chantageie ou que me manipule emocionalmente, porque eu no passado posso ter sido vítima disso. Certo. Daquilo que se fala muito vulgarmente agora nos planos de desenvolvimento emocional, nas chamadas feridas emocionais que trazemos da infância. Existem sempre, ou eu posso ser uma pessoa muito equilibrada, mas que a dada altura da minha vida passei por momentos tão difíceis e estou tão fragilizada que ao ir procurar o amor, poderei, por causa dessa fragilidade, ser um alvo fácil de uma pessoa que seja manipuladora. Podemos. O alicerce base, e diz Bowlby na sua teoria da vinculação, que nós, mais aproximadamente 6, 7 anos, precisamos ter, até aos 6, 7 anos de idade, precisamos ter uma base segura. Ou seja, termos um pai, uma mãe, termos figuras de vinculação que nos protegem, que nos nutrem de amor, de carinho, de afeto e proteção. Se isso for bem estruturado e as percepções da criança foram essas, ela, muito provavelmente ela vai ser uma criança que vai se desenvolver com mais autoestima, com mais confiança, com mais assertividade. E isso depois vai se espelhar na adultez, nas relações que ela vai ter. Não é uma espécie de atrair, mas sim quase de procurar. Ou seja, nos meus filtros cognitivos, para mim, eu vou procurar aquilo que me identifico mais. E como eu aprendi, ou seja, como eu fui assimilando as minhas estruturas, de que ter uma relação era naqueles parâmetros, naqueles moldes, por exemplo, um pai alcoólico, uma mãe ausente, ou seja, um jovem, um menino que tem uma mãe ausente, ele muito provavelmente vai tentar procurar inconscientemente alguém que não vai estar predisposto para ele, ou seja, uma espécie de ferida de abandono. Ou seja, eu vou ser muito dado, eu vou ser muito apegado à pessoa, ou uma pessoa que pouco tem para me dar. Uma tentativa de conquistar a mãe que não esteve presente antes. E muitas vezes sim. Funcionará cá dentro dessa forma. Ou seja, há uma carência que o adulto não tem consciência, mas ele está predisposto a isto. Certo. Aqui sim, aqui entra a terapia para trazer luz e ajudar também a resgatar. Eu trabalho muito com esses processos e nós vamos muitas das vezes a percebermos exatamente de traços de personalidade na infância, de alguns vazios existenciais e de feridas emocionais que se vão projetar na vida adulta. E a pessoa não tem a consciência. Quando ela começa a tornar-se consciente, aí sim ela pode começar, ela já começa a fazer escolhas melhores para ela, sem sombra de dúvida. E estando depois dentro de uma relação deste género, associamos muito estas relações a pessoas a quem manipula um narcisista. Sim, que traço de personalidade é este? Como é que isto se identifica? E como é que nos conseguimos livrar dele? Regra geral, o narcisista, a pessoa narcisista é uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Ela tem uma necessidade de controlar, de manipular, para ver as suas necessidades atendidas. Ela desenvolve comportamentos de controle, vulgarmente agora nota-se nas redes sociais, a pessoa controlar quantos likes é que fez, a quem é que fez, quem é que comenta, quem é que não comenta, aquele stalking, aquela perseguição. Ou seja, tenta isolar o companheiro ou a companheira de uma vida social, para tê-lo só para ela. Tem também traços que agora também recentes de gaslighting, ou seja, faz acreditar que a pessoa está errada, culpabiliza sempre o outro e o narcisista nunca vai ter culpa. Nunca vai ter culpa.
E o narcisista, na realidade, isto é um bocadinho duro de dizer, e é um tema que eu estudo um bocadinho mais profundamente, o pai ou a mãe narcisista, infelizmente, é um pai que não ama propriamente os filhos. Porquê? Porque ele quer ser sempre o foco da atenção, ele quer estar sempre, quer sempre mostrar, ele quer ser visto. Certo. E muitas vezes os filhos acabam por ofuscar, por serem jovens e por serem mais vistos. Habituam-se a esse comportamento e a querer ficar na sombra? Sim, a vítima narcisista está sempre na sombra. Porque o narcisista fica de tal forma, a vítima narcisista é de tal forma manipulável que ele não vai conseguir sair. É uma teia muito complicada de sair. Certo. Até ao ponto em que a pessoa começa a perceber o quanto é tóxica aquela relação. Porque assim, na realidade, Helena, todos nós somos tóxicos em algum momento das nossas vidas. Certo. O problema da toxicidade numa relação, é o tempo que ela vai perdurando. Eu posso ser tóxico, posso acordar mal disposto, dar uma resposta torta naquela manhã a alguém. Aí já entram diversos níveis de toxicidade. Sim, não é? aquilo é momentâneo, é circunstancial. Agora, se eu vivo um dia, uma semana, um mês, um ano com alguém, sempre num grau de agressividade que vai gerar muita ansiedade, vai gerar muitos conflitos, isso sim já começa a ser. Ou seja, as relações não é para trazer prejuízos, é para trazer benefícios. Uma relação traz-nos muito um sentido de proteção e de pertença a alguém. Ou seja, ok, eu estou aqui, eu tenho este grupo, eu tenho estas pessoas que me protegem porque é um desejo inconsciente de ser humano, de ser protegido. Sim. Nós temos que nos lembrar de uma coisa, que há 70 mil anos nós éramos apenas 6, 7 mil na Terra, segundo diz a ciência. E foi o facto de vivemos em grupo que conseguimos crescer até aos dias de hoje, conforme nós fomos e na interação que desenvolvemos uns com os outros. Quando percebemos desta forma que um grupo é para trazer benefícios, aí sim, tudo bem. Agora, se eu estou numa relação e começo a perceber que eu tenho mais dores de cabeça, mais inquietações, mais ansiedade, em que já me custa ir para casa, vou sempre já com medo latente, o que é que vai ser hoje? Aí sim eu tenho que questionar o que é que estou a fazer nesta suposta relação. E como é que nós saímos daquela relação? Como é que uma pessoa pode posicionar-se? Porque podemos atingir aqui, pronto, e infelizmente sabemos, ainda este ano já voltamos a ser notícia pelo número de mulheres que foram mortas aos seus companheiros, deixando aqui a ressalva de que esses comportamentos manipuladores não acontecem só de homens em relação às mulheres, também há mulheres que os praticam em relação aos homens. Que tipo de proteção é que a pessoa pode tomar, medidas protetivas uma pessoa pode tomar com aquela pessoa, em relação àquela pessoa? À entrada na relação, primeiro de tudo, autoconhecimento. Eu tenho que conhecer os meus sentimentos e as minhas emoções. Eu tenho que me posicionar de tal forma a perceber quem eu sou e o que é que eu pretendo para mim. O autoconhecimento é fundamental. Aqui a terapia ajuda muito a trazer luz às questões da pessoa, para a pessoa poder saudar, resolver, ressignificar algumas experiências precoces que teve. Obviamente, consoante o evoluir da idade, o avançar da pessoa, se ela teve mais ou menos relações, se relações idênticas àquelas que já traz, sempre com alguns comportamentos que a pessoa identificava como não sendo positivos, mas eram aqueles que ela conhecia, quando ela começa a estabelecer já começa a ser consciente daquilo que pretende, já começa a ter uma luz grande. Para além da terapia, começar a procurar realmente apoio nos familiares, dependendo do grau de agressividade ou não, porque é assim... Podemos estar a falar de uma relação, desculpe interromper, sim. Podemos estar a falar de uma relação que já é longa e não propriamente de uma relação que começou, pronto, quando está a começar, tudo isso é muito importante, a questão do autoconhecimento, mas se estivermos a falar com uma pessoa que nos está a ouvir, que está a viver essa relação e ela já está embrenhada nela, como é que ferramentas é que nós podemos dizer que ela tem disponíveis para sair disso? Assim, primeiro de tudo, identificar os sentimentos e as emoções, como eu disse há pouco, conhecer-se aquilo que pretende para a sua vida e aquilo que não pretende. Mais importante do que saber aquilo que não quer, é saber aquilo que realmente quer para a sua vida. Começar a estabelecer limites, que é muito importante. Não é fácil, para quem vive uma relação longa, saber estabelecer esses limites, mas vai ter que o fazer, vai ter que dar um input energético e dizer assim, ok, vamos estabelecer limites na relação. O manipulador não vai gostar, porque assim, as únicas pessoas que se chateiam quando nós impomos limites são as mesmas pessoas que beneficiam com a ausência deles. Temos que o saber fazer, impor respeito e começar a procurar uma rede de apoio a nível familiar, a nível de amigos,
Inclusive, dependendo do grau de intensidade, a nível legal, perceber até que ponto pode ter que ser estabelecida ali uma barreira mais forte. Exatamente. Porque sabemos que, infelizmente, por vezes há agressividade física e agressividade sexual também. E é aqui que a pessoa tem que tomar consciência, ou seja, a vítima perceber, ok, o que é que eu não estou a gostar, o que é que não está a fazer sentido. Certo. Se ela impõe limites e os limites continuam a ser violados, a ser violentados, Sim. aí nessa altura a pessoa vai ter que fazer, imponha-se no sentido de se preservar, obviamente, e começar a trabalhar um afastamento. Porque na realidade o afastamento emocional já existe. Já existe, a pessoa não está apaixonada. Porque de quem é que não Ou está seja, a vítima não apaixonada? está propriamente apaixonada, ela só conhece aquela realidade. Ou seja, ela é levada a acreditar quase que é uma espécie de síndrome de Estocolmo, Certo. em que a vítima apaixona-se pelo agressor. Ela não está propriamente apaixonada, mas é a realidade que ela sente. E ela sente que muitas das vezes ela pensa que não tem vida para além dali. Ou seja, eu sou esta pessoa, não vou conseguir viver, eu não vou conseguir ser a pessoa que eu sou. E para conseguir dar uma boca na mesa precisa ter muita força interior. Tem que ter força interior. A força interior vem exatamente do autoconhecimento. Eu sentir-me, porque a pior dor é a dor sem sentido. É o ter uma dor e não saber de onde ela vem. E muitas das vezes aquilo que encontramos em terapia é que a pessoa identifica uma dor que está aqui, ela na realidade vem daqui. E elas estão interligadas de qualquer das formas. Porque nós somos um contínuo de desenvolvimento. Como eu disse há pouco, desde que nascemos até que morremos, estamos em desenvolvimento. Quando a pessoa já começa a estabelecer, já começa a identificar os pontos-chave daquilo que não quero e, sobretudo, depois no autoconhecimento, aquilo que eu pretendo, aquilo que eu realmente mereço, sim. Porque também há uma tradição muito judaico-cristã nas relações heterossexuais, neste caso, em que a mulher foi muito programada para dar, para ser subjugada. Verdade. Isto é um pouquinho ancestral, é o que é. É uma cultura que está sendo trabalhada, em que a mulher foi programada para ser forte, foi programada para proteger, para cuidar aquilo que se chama o giver, ou seja, o sou dou. E as relações não era suposto ser 80-20. Quando a pessoa começa a perceber que na relação eu estou a dar 80 a receber 20, ou estou a dar 70 a receber 30, é um ponto muito importante de analisar até que ponto eu estou feliz nesta relação. Aí já entramos no campo cultural, não é? Da nossa Sim. cultura, e na dificuldade que às vezes as pessoas podem sentir em assumir perante outros que estão a viver essa situação. O contexto E isso social também pesa pode muito. adensar a teia onde nós estamos. Não é? Adensa muito. Uma das coisas que eu tenho percebido ao longo dos últimos 10 anos, em contexto de consultório, aquilo que eu noto, e há aqui uma correlação positiva, embora não sendo estatisticamente observável, mas há aqui um padrão, que é aquilo que eu noto em alguns clientes que por vezes entraram em relações menos positivas, que sentiram que não eram adequadas para elas tinham uma estrutura, ou foi-lhes mais fácil sair devido a ter uma estrutura familiar, por exemplo, de apoio, ter uma boa estrutura de apoio, ter um bom desenvolvimento. A criança e o jovem desenvolveu-se a ter percepções positivas sobre o pai e a mãe e a observar o modelo de relação que o pai e a mãe tinham. Para essas pessoas, regra geral, é mais fácil sair de uma relação, porque elas conseguem ativar uma rede de apoio, conseguem ir buscar essa energia que lhes vai dar um input, que lhes vai dar força. O contrário não. Quando existe algum déficit, quando existe alguma falha no desenvolvimento da criança e do jovem, o que acontece? Acontece que para o homem ou a mulher que está naquela relação estruturada, é-lhe mais difícil sair. Não tem tanta força. Porque é o mundo que ela conhece, é a proteção que ela sente. Embora, lá está, não sendo positiva, mas é o mundo da própria pessoa. E a pessoa pode achar que fazer o sacrifício para suportar aquela pessoa, faz parte da relação. Ela até entende, aliás, ela até tende a desculpabilizar o agressor. Ela até tenta acreditar que o agressor, ele é assim porque é assim e eu gosto dele assim. Ou seja, há uma desculpa permanente, vai-se buscar desculpas, porque não teve um pai, ou não teve uma mãe, ou não teve isto, ou não teve aquilo, ou passou isto, ou passou aquilo. Porque há um síndrome de Salvador, que muitas pessoas têm, que encontra-se muitas vezes em consultório, em que eu tenho que salvar aquela pessoa. Eu não quero deixar porque ele está com uma depressão, eu não quero deixar porque isto, eu não quero deixar por aquilo. E a pergunta aqui é, você não quer deixar a pessoa, mas está a deixar-se a si. Pois. Está a deixar de sentir, está a deixar de viver
em prol do outro. E o outro não está nem aí. Dou a boia ao outro e eu afundo. Sim, e eu afogo-me. Literalmente afogo-me numa relação que não tem nada para dar. E quando nós tentamos salvar os outros, nesta medida em que o outro, muitas vezes, nem quer ser salvo, nós adoecemos. Literalmente. Física, ou melhor, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente também. Efetivamente, não é? Todas estas dores que uma pessoa vai passando numa relação, e se estivermos a falar de uma relação que perdura no tempo, não é? Isso pode ter consequências a nível físico. Pode ter consequências a nível físico. A nível da saúde emocional, numa primeira fase em ansiedade, em depressão, uma situação mais extremada, perturbação de pânico. E isto perdurar no tempo vai desenvolver quadros de ansiedade ou quadros depressivos que são destruturantes para a pessoa. A pessoa muitas vezes fica incapacitada a desenvolver tarefas diárias, deixa de encontrar força para fazer coisas que lhe agradavam, porque ela não está numa relação quase de areia movediça, em que vai enterrando, fica ali sem se movimentar, sem saber exatamente o que fazer. Ela não dá conta, mas vai se anulando ali, ou seja, despersonaliza-se quase, em que até os nossos amigos dizem que estamos numa relação má, mas nós deixamos ficar, ou seja, negamos, rejeitamos, não, anulamos toda a gente que nos tenta mostrar que a relação não é boa, porque eu deixo de ser quem sou. E quando eu deixo de ser quem sou, isso é muito mau, porque já não conheço e deixo-me ficar ali num processo muito incapacitante. A nível físico, depois numa parte mais psicossomática, pode dar realmente aqueles sinais e sintomas, taquicardia, poliapneia, sudorese, ou seja, tristeza, adenodia, ou seja, a pessoa não tem emoções, fica ali meio apática. Numa situação ainda mais escalada, pode até ter mesmo alguma doença física, numa parte mais psicossomática, em situações extremas de trauma, por exemplo, mais até um pouco na infância e na adolescência, por exemplo, psoríase, que é uma doença de pele complexa, embora tenha cariz genético também. Há cancros com origem emocional sim. que podem estar aqui. Sim, o cancro até tem, há uma frase que eu costumo dizer que o cancro é a expressão máxima da cura. Ou seja, quando o corpo já não aguenta a dor de estar a viver, ele vai desenvolver uma patologia no sentido de se libertar daquela dor. Claro que isto não é transversal, não tem evidência científica, claro que não tem, mas nós sabemos que se sou exposto a uma situação muito prolongada no tempo, temos que perceber que o nosso corpo não vai aguentar. Ou seja, frequências cardíacas, ou seja, a forma como a pessoa respira, frequências cardíacas alteradas, perturbações de pânico, ninguém sabe exatamente porque é que elas acontecem. Sabe sim que há uma ativação do sistema nervoso central, principalmente no sistema simpático, que é excitatório, que vai desenvolver a respiração ofegante, o coração a bater rápido. Numa primeira fase nós vamos pensar que estamos a morrer, mas existem algumas ameaças a nível inconsciente que vão despertar esses gatilhos. Gatilhos que foram despertados por alguém, obviamente, mas a pessoa não consegue perceber. E a nível psicossomático, sim. Dores, rigidez, dores nas articulações, também, por exemplo, alopécia, queda de cabelo. Também há algumas situações que se encontra isso, porque está sempre associado a traumas. Porque o corpo, por onde é que vão as nossas emoções quando são expressas? Já se questionava Freud. Elas têm que ir para algum lado. Se não sair através das palavras, e as palavras muitas vezes geram angústia na verbalização, há muitas coisas que nós não queremos verbalizar, porque eu vou ouvir da minha própria voz aquilo que estou a dizer, isso vai doer, ou seja, é uma tomada, eu penso mas eu não falo. Agora, o verbalizar dá uma dimensão maior dentro de nós e à nossa volta do problema que existe, mas também nos ajuda a desconstruir e encará-lo de frente. Mas se as emoções não são expressas, elas vão se manifestar de alguma forma. E há muitas pessoas que estudam estas áreas, continuo a dizer, não é propriamente uma evidência científica, mas 60%, 70% das nossas doenças têm muito cariz emocional. Exatamente. Tem a forma como nós percepcionamos o mundo e as situações à nossa volta. Vamos pôr aqui uma espécie de uma balança, o que é que poderão ser red flags, assim, são umas keywords, e o que é que poderão ser, em contrapartida, as green flags. Ou seja, naquela lógica de sabermos o que é que não queremos, percebermos também o que é que queremos, não é? Ok. Red flags. Quando nós começamos a perceber que existe falta de respeito perante a nossa pessoa, falta de respeito perante as nossas formas de pensar e de sentir, a desvalorização da pessoa, a anulação da pessoa enquanto ser pensante,
controlar as redes, querer controlar as redes sociais, aquelas perguntas sutis, olha, puseste aquela fotografia, olha, quem é aquela pessoa que fez um like, que comentou, vai ser assim. Está disfarçado de ciúme, Ou seja, não é? exatamente, disfarçado esse ciúme, que inicialmente até pode ser engraçado, mas que perdurado no tempo já não vai ser. Quando começa estes limites, nós sentimos que estão a ser ultrapassados, já temos que começar a levantar a bandeira, a perceber, ok, numa tentativa em que eu digo assim, olha, calma, a rede social é minha, olha, calma, eu posso ir com um amigo ou com uma amiga. E começo a não já conseguir fazê-lo, ter que justificar, aí já começam os sinais a aparecer. As green flags parte de um princípio muito basilar, que é algo que vamos trabalhar muito no próximo episódio, que tem a ver com, numa relação amorosa, o que era suposto existir era admiração primeiro pela pessoa, com a admiração bem a atração e com a atração bem o respeito. Ou seja, admirar a pessoa, sentir-me atraído pela pessoa e respeitar a pessoa na sua individualidade. E isto vai permitir o quê? Vai permitir termos relações saudáveis, porque eu primeiro tenho que estar seguro de mim. E eu estando seguro de mim é mais fácil eu, entre aspas, confiar noutra pessoa. E quando eu confio na pessoa, eu não espero nada dela, espero só exatamente aquilo que ela é. Coisa que uma das bandeiras vermelhas, de facto, é tudo aquilo que eu espero que a pessoa seja para mim, ela não está a ser, então eu tenho que perceber exatamente o que é que estamos aqui, este equilíbrio. Quando eu começo a perceber, estou bem comigo, sinto-me bem, conheço-me, confio naquela pessoa, deixo ela ser como ela é, eu costumo dizer às vezes o segredo para ter é não querer. Ou seja, eu não quero uma pessoa emocionalmente equilibrada, eu não quero uma pessoa amorosa. O pressuposto existe nas nossas mentes inconscientes e então é aquilo que nós vamos atrair para nós. Vamos atrair relações mais saudáveis. E então, quando começamos a ter esta liberdade, quando começamos a sentir esta liberdade numa relação, acaba por dar mais vontade ao ser humano, lá está, na admiração e no respeito, de estar até mais tempo com aquela pessoa, que é o nosso companheiro ou a nossa companheira, de uma forma muito mais saudável. E há uma alegria, há uma ânima, uma animosidade boa em poder viver uma relação saudável, em que há respeito mútuo, há admiração, há atração, naturalmente, e o respeito, que são três pilares muito importantes. Como dizia Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. E é muito importante às vezes nós fazermos o exercício. Quem sou eu nesta situação? Quem sou eu naquele lugar? Quem sou eu com esta pessoa? Será que eu posso ser eu? Será que eu posso falar abertamente? Porque na realidade as pessoas são sempre as mesmas. Agora, se estou numa relação e não posso ser eu, aí eu tenho que me questionar.